eu falo que a revisão é essencial para sua aprovação em concurso público, eu não estou exagerando, né? De nada adianta você fazer um estudo de anos e anos de concurso público e nunca revisar aquilo que você está estudando. Vem comigo, vê se você já não passou por uma situação dessa. Você foi para a prova, você fez o estudo, foi para a prova, estudou e saiu da prova com aquela sensação de que, putz, poderia ter estudado mais, ou, nossa, teve tanta coisa que eu estudei, mas eu não conseguia lembrar exatamente que eu estudei, mas eu lembro que eu estudei. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa, né? Todos os concurseiros já passaram por uma situação dessa. Eu já passei por uma situação dessa. E eu vou te falar, sabe aonde está o erro? Na falta de revisão, né? Porque imagina, são dezenas de disciplinas que a gente precisa estudar. Cada disciplina tem, sei lá, 30, 40 matérias, cada uma dessas disciplinas. E a gente tem um edital imenso para estudar. Então, é muito difícil que o nosso cérebro, ele até acumula, né? O cérebro até acumula esse tanto de conhecimento. Aliás, ele acumula muito mais do que a gente imagina. Mas ele precisa estar em constante exercício. A gente precisa fazer com que a gente esteja sempre acessando aquele conteúdo, aquela informação armazenada no nosso cérebro. E aí que entra a importância da revisão, né? Hoje, né, a gente fala muito sobre isso. Então, a gente já tem muitas técnicas, são muitas teorias, então não dá mais para você duvidar disso. Não dá para achar, isso aí é conversa, né? Eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, né? Não tenho tempo para isso. Não dá mais. Esse discurso não cabe mais no mundo dos concursos, né? A gente precisa fazer revisão. E aí você me pergunta, né, Thaís, mas assim, eu tenho muita matéria para estudar, aonde que eu vou encaixar a minha revisão? E aí tá o grande segredo de você fazer um bom cronograma dos estudos, né? Primeira coisa, né? A revisão, pessoal, ela não é um fim em si mesmo, ela não é uma meta em si mesmo que você precisa cumprir. Ela tem que ter esse objetivo de você conseguir voltar a ter contato com aquela matéria, absorver aquele conteúdo, né? Não só absorver o conteúdo, aprender coisas novas, que muitas vezes na revisão você aprende a coisas que você não aprendeu no estudo, né? No seu estudo. Então, ela tem muitos objetivos, né? Ela vem solidificar o conhecimento adquirido no estudo anterior, ela vem ressaltar pontos importantes, ela vem, óbvio, para você decorar o assunto e ela vem para você encontrar as lacunas do seu estudo, né? Tudo isso acontece na revisão. Então, ela precisa fazer parte do seu dia a dia. Existem muitas técnicas de revisão, várias técnicas de revisão, mas eu acho que eu quero começar esse assunto com vocês a respeito da constância e de quando fazer revisão, né? Então, a gente precisa, né? Muitos estudos falam que a gente precisa ter aquela revisão do 7, né, do dia seguinte, da semana seguinte e do mês seguinte. Eu não gosto muito dessa técnica muito cravada, né, de dia seguinte, mês seguinte, né, semana seguinte e mês seguinte. Eu acho que a gente precisa incluir a revisão na nossa rotina, mas sem que ela, de fato, atrapalhe a nossa rotina. Sem que ela venha para deixar a nossa rotina cansativa, né, maçante. Porque se a gente coloca na nossa rotina uma revisão de dia seguinte, de semana seguinte e de mês seguinte, de fato ela vai ficar uma rotina cansativa, porque a gente precisa revisar e a gente precisa também, né, estudar o conteúdo. Então eu sempre indico para vocês, e tá aí a primeira observação que vocês precisam guardar aqui a respeito de frequência de estudos. Vamos fazer sempre o estudo do dia seguinte, tá? E do mês seguinte. Tá bom? Então guardem essa primeira informação importante, eu quero que vocês guardem. Dia seguinte e mês seguinte. Esqueçam a revisão da semana seguinte, tá? Pelos motivos que eu já falei aqui com vocês. Então, como que vai funcionar? Vocês vão colocar no seu cronograma de estudo. Hoje vou estudar, por exemplo, administrativo e tributário. Amanhã eu vou estudar constitucional e processo civil. Depois de amanhã eu vou estudar civil e ambiental, né? Vocês estão fazendo aí um cronograma de revezamento. Então, sempre, quando a gente está falando de frequência, sempre façam o seguinte, vocês estudam a matéria de hoje e amanhã, 10 minutos, mais ou menos, antes de vocês começarem o estudo, né, da sua matéria do dia, vocês façam uma revisão do que vocês estudaram no dia anterior, tá? E 10 minutos, 10 a 15 minutos no máximo, não precisa de mais do que isso. Porque, lembre-se, é uma revisão, não é um reestudo daquele material, né? Se tudo correr direitinho, a gente vai falar sobre as técnicas daqui pra frente, mas se tudo correr direitinho no seu estudo principal, não sobra muita coisa para você fazer a revisão, né? Porque a revisão
você vai ter que reler os grifos, você vai ter que, de repente, reler os exercícios, você vai ter que reler as anotações, mas jamais refazer um estudo. Não é isso que é a revisão. A revisão, ela é, de fato, é isso, né? Rever uma coisa já estudada. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, você vai fazer, né? Vamos lá, a revisão do dia seguinte. Então, no dia seguinte, você vai, antes de começar a sua matéria principal, vai rever aquele conteúdo estudado no dia anterior. 10, 15 minutos. Beleza? Check. Deu o primeiro, como se fosse a sua primeira meta do dia. Depois, você segue nos seus estudos. No outro dia, você vai fazer a mesma coisa, tá? No outro dia, você vai rever o dia anterior e estudar a matéria. E assim por diante. Como você vai estar em constante revisão, como todos os dias você vai fazer uma revisão, não tem necessidade, de fato, de você fazer a revisão da semana seguinte, né? Porque você vai estar, né? Se você está observando, se você está obedecendo um cronograma de estudo, né? Essa revisão está sendo feita todos os dias. Então, aí você já conseguiu incluir na sua rotina uma coisa super importante, que é a revisão do dia seguinte. Você já está, o seu cérebro já está constantemente ativando aquela informação que foi, né, absorvida no dia seguinte, tá? E aí, só que, né, os conteúdos vão se acumulando, as coisas vão evoluindo. Então, daqui mais ou menos a 3 semanas, o que você está estudando e o que você está revendo já está um pouco distante do que você estudou ou reviu nas semanas iniciais. E aí que entra, né, a grande sacada, que é a revisão do mês seguinte. É muito simples essa forma de revisão. Que daí, mais ou menos, você conta na sua agenda, você, né, tem um mês aí, já está estudando com essa técnica nova de revisão que a professora Thaís Souza ensinou, né, dessa frequência nova de revisão. Então, eu vou parar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar, né, já deu uma semana, eu vou parar um dia, tá? E vou fazer uma revisão de tudo que eu estudei no mês anterior. Pode ser 2 dias também, né? Não tem problema. Se você não tem muito tempo, de repente você vai precisar de 2 dias. Eu vou parar e vou estudar tudo que eu estudei naquele mês inteiro anterior. E aí, você vai estar fazendo uma super revisão. Imagina, você evoluiu, vamos supor que você evoluiu 1 ou 2, 3 aulas de cada disciplina aqui no nosso material. Aí você vai estar revisando tudo dessas 1 ou 2, 3 aulas. E beleza, faz isso em 2 dias, reviu toda aquela disciplina, deu 2 passinhos para trás, né? Assim, não é 2 passos para trás, porque você tá, né, está fazendo parte do seu estudo, mas reviu toda aquela disciplina, e aí você toca o barco de novo, continua os seus estudos, continua a revisão do dia seguinte, tudo normalmente. E aí você repete isso todos os meses. Aí você nunca vai ficar com muita carga de revisão, você vai estar em constante revisão, sem que essa constante revisão atrapalhe a evolução dos seus estudos. Veja como isso faz total sentido, né? Não fica uma coisa chata, não fica uma coisa cansativa, fica uma coisa da sua rotina, do seu hábito. Eu tenho certeza que se você fizer isso durante 2 meses, você já vai estar completamente dentro dessa realidade, completamente habituada a essa realidade. Habituado também, né, a essa realidade. Então, primeiro ponto foi isso, só recapitulando aqui com vocês. Revisões, frequência de revisão. Revisão sempre do dia seguinte ao conteúdo estudado e no mês seguinte ao conteúdo estudado, tá? Você fazendo isso, você jamais vai precisar ficar gastando horas e dias e semanas fazendo a revisão de todo o conteúdo, beleza? Então, a primeira parte da nossa explicação aqui foi a respeito da frequência. Agora, qual é a melhor técnica de revisão, né, Thaís? Como assim? Como você fala em revisão, mas como rever o material? E aí, isso assim, existem milhares de técnicas, né? A gente tem milhares de formas de refazer o estudo feito. Eu vou conversar com vocês aqui sobre algumas, né? Contextualizando elas um pouco nisso que eu falei, né? Nessa questão de frequência, nessa questão de cronograma de estudo. E algumas outras, elas ficam meio, né, esparsas aí ao longo do seu estudo. Então, a primeira coisa, antes da gente começar a falar em revisão, que eu acho extremamente importante falar com vocês, é com relação a grifar materiais, tá? Um dos grandes objetivos do grifo, né, para além de prender a sua concentração, para além de fazer você fazer um estudo mais focado, mais cadenciado, com mais atenção naquilo que você está grifando, é ajudar a sua revisão. Você só consegue fazer uma boa revisão, uma revisão num tempo eficiente, né, sem precisar fazer um reestudo, se você fez um bom grifo do seu material.
E isso não é apenas para material de PDF, não é apenas para material de livro, isso é para todo tipo de estudo que você fizer. Se você fez um estudo por exercício, se você fez um estudo assistindo uma aula em vídeo, fazendo um resumo, fazendo o próprio grifo do material, você precisa estar muito bem alinhada com as ideias que são as ideias mais importantes daquele material. Por isso que fazer um bom grifo é essencial para revisão. E o grifo, pessoal, ele nunca vai ter um objetivo de sabe, colorir o seu material de amarelo. Jamais. O seu material não pode estar colorido de amarelo. O seu material tem que estar com breves notas de amarelo e um espaço branco, porque tem muito espaço no material que não precisa ser grifado. Seja porque às vezes o professor repete o conteúdo, ou ele só traz um exemplo para dar uma concretude àquilo que ele está falando, seja porque ele está trazendo um artigo de lei que não precisa estar necessariamente grifado no seu material. Então o grifo tem que ser muito bem feito, né? Ele não pode ser para releia o material inteiro. Ele tem que ser feito de uma forma racional e consciente para sintetizar o seu estudo, né? Então, todas as aulas aqui no Estratégia, eu te garanto, você grifando de uma forma eficiente, você consegue fazer uma excelente revisão apenas destacando alguns pontos, as ideias principais daquele material. Então, o ponto principal para você fazer uma boa revisão é você fazer um bom grifo. Se você tem dúvidas sobre fazer o bom grifo, eu tenho várias aulas na internet a respeito disso. Já fiz vários cursos aqui pelo Estratégia, sugiro que você procure no YouTube, né? Explicando sobre como grifar de uma forma eficiente, tá? E aí eu acho que é super válido você incorporar isso à sua rotina para você conseguir fazer uma boa revisão, tá? Então, como estamos falando aí do ponto técnica, voltamos para a primeira técnica de revisão, que é a releitura do material grifado, né? Então, como eu falei para você, se você estudou num dia um assunto, grifou só o que é importante, só o que é relevante, frases que tenham sentido, né? Isso é muito importante, grifar frases que façam sentido, não apenas palavras soltas ali, frases que façam sentido. Você faz a sua revisão relendo aquelas frases, tá? Não precisa reler o material todo novamente, tá? E o mesmo, por exemplo, se você faz muitos exercícios, você pode estudar pelos exercícios, seja pelos comentários, seja pelo cabeçalho dos exercícios, pelas questões que estão no exercício, elas te dizem muita coisa. Você pode grifá-las também e rever aquilo que você grifou. Então, a primeira técnica, né, é essa de revisão dos grifos, né? Você pode parar e reler tudo aquilo que você grifou no dia anterior, tá bom? Então, cuidado com os grifos, seja bem feito, racional, vai ajudar muito no seu estudo. Uma segunda técnica extremamente relevante, extremamente, assim, acho que é uma das melhores para você fazer a revisão, eu acho que todos vocês já sabem, né? Mas é o estudo através de exercícios, tá? A gente precisa fazer muito exercício. Eu acho difícil a gente falar em revisão sem falar em resolução de questões, tá bom? E aí, como que ele entra na sua rotina, tá? A primeira premissa para você fazer exercícios é você fazer exercícios daquilo que você estudou, tá bom? Jamais cometam esse erro de sair por aí fazendo exercício de tudo quanto é matéria, sem você ter estudado. Tem muita gente que às vezes fala isso, né? O estudo reverso, né? De aprender através de exercícios. Mas eu acho que isso só funciona para o aluno que é muito maduro em concurso público e não para aquele que está iniciando. Então, também pensem aí do momento de estudo de vocês. Se vocês nunca estudaram uma disciplina, como assim você vai chegar fazendo exercício? Né? É muito difícil, você precisa de um pouco da teoria. Então, antes de decidir só estudar através de exercícios, entendam qual o momento, né? Qual a maturidade de concurso que você tem. Tá bom? Mas a regra é o quê? Que você estude todo o material e depois você faça exercício, né? Então, vamos lá. O que eu recomendo aí, né? Para juntar essas duas técnicas, tanto do grifo, né? Da releitura do que tá grifado, quanto dos exercícios. Você, na sua revisão diária, você faz ela através da leitura dos grifos, tá bom? Você vai ler o que você grifou. Na sua revisão mensal, né, que é aquela que vai acontecer 30 dias depois que você começou a estudar para o concurso, você faz ela através de exercícios. Você faz um estudo, né, de exercícios de tudo aquilo que você estudou no mês anterior.
Olha que maravilhoso que é isso, sabe? Você não vai fazer um simulado pura e simplesmente de coisas que você não estudou e vai ficar frustrada porque você nunca leu, por exemplo, o princípio do poluidor pagador de direito ambiental e vai ter que responder questão disso. Não faz sentido, né? Então, façam o seguinte, a revisão diária vai vir através dos grifos e a revisão mensal vai vir através dos exercícios. Você vai fazer o máximo de exercícios que você conseguir dentro de um tempo pré-estimulado apenas sobre os assuntos que você estudou. E isso aqui no Estratégia é muito facilitado porque a gente tem a nossa estratégia, né? A gente tem as nossas questões de estratégia, que você pode montar cadernos, né? Por matéria, você pode montar simulados apenas daquelas matérias que você estudou e realizando. Inclusive, a gente tem rankings aqui, né? No próprio site do Estratégia, para você fazer esses exercícios. Então, aí se você pensar bem, você está quase que fazendo um mini simulado todos os meses. Olha como isso vai te adiantar. Na hora que você faz exercício, você faz uma revisão. Por quê? O exercício vai te ajudar a mostrar se você absorveu muito bem aquele conteúdo, se você deixou de estudar algumas coisas importantes, né? Se você entendeu o raciocínio lógico, né? O raciocínio jurídico e lógico que está por trás daquela matéria, tudo isso vai ficar claro para você apenas fazendo exercício. Um grande erro que eu tive na minha preparação e que depois eu fui melhorando, fui entendendo, foi isso de chegar a fazer exercício do nada. Eu ficava muito frustrada porque eu errava. Aí eu comecei a entender um pouco as coisas e falei, gente, não tá fazendo sentido isso aqui. Eu preciso fazer exercício do que eu já sei, né? Ai, doutora Thaís, mas tem a prova a gente não sabe tudo, mas a prova é prova, né? O negócio que a gente tá fazendo aqui é treinando. Quando a gente for pra prova, é outra conversa. Aí é outra conversa que eu vou ter com vocês. Aqui é treino, aqui é estudo, aqui é exercício, né? Aqui a gente não precisa se iludir. Aqui a gente precisa treinar e fazer acontecer, né? Então, por isso que o exercício precisa ser feito daquilo que a gente já estudou, tá bom? Com isso, você vai parar todo mês. Você pode parar 2 a 3 dias, como eu falei com vocês, e vai fazer esses exercícios. Aí, na hora que você fizer os exercícios, aí sim, você vai começar a entender. Pô, peraí, então eu preciso dar um pouquinho mais de atos administrativos, eu preciso entender um pouquinho mais da questão do poder executivo, eu preciso entender um pouquinho mais, né, das competências da Constituição, de como se divide as competências entre os entes federativos, eu preciso entender um pouquinho mais, né, sobre o recurso de apelação e assim por diante. E aí você vai começando a direcionar os seus estudos. A revisão através de exercícios vai te ajudar. Então, nós falamos aqui da revisão por grifos, né? Que é aquela que eu sugiro vocês façam no dia seguinte do estudo. A revisão através de exercícios, que eu indico que vocês façam uma vez por mês, de exercício, né? De temas que abordem tudo estudado no mês anterior. E a gente já conseguiu fechar aí 2 pontos, né? Como o exercício e como o grifo é importante. A gente também tem, a gente não pode esquecer delas, que são extremamente importantes, os quadros mnemônicos, né? Quadrinhos mnemônicos foram uma das coisas que me ajudaram demais na minha preparação para a Procuradoria do Estado de São Paulo. Porque a gente sabe que existem matérias que são extremamente decorebas, né? A gente sabe que existem matérias que não... A gente até questiona, por que eu preciso saber disso para ser aprovado no concurso de Procuradoria? Porque você precisa. Porque, assim... O examinador acha que você precisa. Então, vamos fazer o que o examinador pede. Por isso que existem matérias que são extremamente decorebas. E, para elas, funcionam muito bem os quadrinhos mnemônicos. Então, eu vou te dar um exemplo de matéria que esses quadrinhos são importantes. Então, por exemplo, você pega a parte lá toda a parte introdutória do direito constitucional. Quando a gente fala das constituições, das características, né, de cada constituição. Quando a gente fala das classificações das constituições, tudo isso é muito decoreba. Então, faz sentido você fazer um quadrinho mnemônico, né? Tipo, o que é um quadro? Você vai pegar um quadro mesmo, uma folha em branco, colocar detalhes, tal, puxar setinhas, você vai colocar dentro de um quadrinho, fazer um esquema. É um esquema mesmo daquilo que você precisa estudar. E esse quadro, ele é importante que esteja em algum ambiente do seu estudo, que seja de fácil
acesso e visualização. É aquele quadrinho que você vai acordar todo dia e olhar pra ele. Ai, Thaís, então eu vou ter que ter tipo 50? Vai ter que ter 50, sabe? Eu lembro quando eu tava no final da minha preparação, o meu guarda-roupa era inteiro cheio de quadrinhos mnemônicos. A minha mãe entrava dentro do meu quarto e falava assim: filha do céu, você vai ficar louca. Eu falei: mãe, eu não vou ficar louca não, eu vou ser aprovada. Era mais ou menos essa lógica que eu tinha. Eu lembro que eu pegava todos os dias antes do almoço, né? Chegava tipo, sei lá, 11h40, 11h30 da manhã, eu pegava e ficava lendo todos aqueles quadrinhos. Todos, né? Todos não, né? Eu tentava ler o máximo, eu fazia um revezamento ali também daquela leitura, porque eram leituras cansativas. Então, chegava, lia, né? Tal, falava em voz alta, aqueles quadrinhos, que eram coisas que eu apostava que cairiam em prova, e caíram na minha prova da PGE de São Paulo, e foram essenciais da minha aprovação. Então, esses quadrinhos mnemônicos, eles são uma cereja do bolo ali na sua aprovação, tá bom? Então, eles são extremamente importantes. Prazos, por exemplo, um quadrinho que eu usei muito, né, que foi a respeito da divisão lá da unidade de uso sustentável no direito ambiental. Eles são muito essenciais, muito importantes de ser estudado. Conselhos, composição de conselhos, competências, tudo isso é importante que vá para um quadrinho. Então, essa é um terceiro método aí de revisão que eu acho que vai ajudar muito vocês, tá? Uma outra coisa importante em revisão, que eu acho que faz muito sentido para alguns e não tanto sentido para outros, é fazer um resumo do conteúdo em tópicos, em palavras, né? Então, eu conheço muitos alunos meus que têm muita dificuldade de aprender o conteúdo, né? De conseguir aprender, internalizar aquele conteúdo apenas com os materiais em PDF, tá? Elas precisam escrever, né? Eu fui muito assim, até hoje eu sou um pouco assim, para ser bem sincera com vocês. Então, eu indico muitas alunas minhas a fazerem resumos, né? Muitos alunos meus a fazerem resumos daquilo que estão estudando. Mas muito cuidado, pessoal. Não é reescrever o material, é um resumo do material. E eu sempre tenho muito cuidado de falar com meus alunos que façam através de palavras-chave, para exatamente não escreverem com conjunção, com ponto, com vírgula, o que já está escrito. Então, são resumos que você pode pôr com palavras-chave, os tópicos mais importantes, puxa a setinha daqui, puxa a setinha dali, que é algo que a gente tem até no nosso material, né? Todo o material de estratégia de concurso, quando ele termina uma aula, ele traz um resumo daquela aula. Mas eu acho legal quando você precisa fazer de próprio punho, porque é uma forma, isso é para muitas pessoas que são mais visuais, isso é uma forma excelente de fazer uma revisão. Então, esses resumos vão te ajudar muito também. Mas ele não é uma técnica, eu acho que funciona para todo mundo, ou seja, necessária para todo mundo, né? As demais técnicas que eu falei, as 3 últimas observações aqui, né? As técnicas do grifo, a técnica de exercício, a técnica de quadro mnemônico, eu acho que ela é adaptável a todo mundo e todo mundo precisa fazer, né? Para ser aprovado no concurso público. Essa dos resumos, eu acho que são pessoas específicas. E se você faz resumo, é nesse sentido que eu falei. É com palavras, com palavras-chave, e aí você pode introduzir essa releitura de resumos nesse momento que você faz aí, por exemplo, a revisão através de exercícios, né? Você pode reler os seus resumos, né? Ou reler eles uma vez por semana, isso vai depender muito da sua disponibilidade de agenda, né? Então, eu recomendo nessas hipóteses o resumo, tá bom? Não é uma técnica, né, mas é um método de estudo, né, uma forma de estudar. A revisão, na verdade, não é nenhuma forma, ela é uma fase do seu estudo. A revisão no momento de reta final, extremamente inicial. Eu falo para todos os meus alunos, o momento mais importante, né, os 2 momentos mais importantes do estudo é o pontapé inicial, que é aquele onde você para, decide seu cronograma, decide sua vida, talvez aonde vocês se encontrem agora, né? Esses primeiros 6 meses. Os 6 meses que definem o norte que o candidato vai seguir. E os últimos 2 meses de estudo, que são aqueles de reta final, aqueles de faca na caveira, aqueles de esquecer o mundo e estudar para o concurso público, esquecer tudo que está ao seu redor e é gás total aqui na reta final. Essa reta final, ela é o momento da revisão, tá? Reta final jamais pode ser o começo do estudo, né? Jamais você vai começar a estudar, vou fazer a AGU e vai ser, né? Vai ser agora. Não. A reta final é revisão de material. Tudo é revisão, nada é estudo. Então, aí
né? Vem um estudo extremamente estratégico. Aí vem um estudo extremamente calculado, extremamente feito de uma organização absurda, ao passo que você tem que fazer nesses últimos 2 meses uma revisão de tudo aquilo que é importante. Talvez você nem consiga revisar tudo aquilo que vai cair na prova, tudo aquilo que você já estudou. Você tem que fazer uma revisão de tudo aquilo que é importante para a sua prova. E aí você vai ter que entender qual a sua prova, qual a sua carreira, quais matérias que mais caem nessa prova, como tem sido cobrado os últimos concursos, né? Qual a banca que você está estudando, o que essa banca gosta, o que essa carreira gosta. E aí você vai fazer uma revisão de tudo aquilo. E essa revisão pode ser feita através dos seus grifos, através dos seus resumos, através da leitura dos quadros mnemônicos e através de todos os exercícios que você já fez. Então, vejam aqui o quão é importante o estudo, o quão é importante a revisão para o concurso público. Por isso que eu falei lá no começo da nossa conversa que sem a revisão você não passa em concurso público. A gente precisa estar em constante contato com aquelas matérias que a gente estudou, aquelas matérias que foram importantes, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido sintetizar isso para vocês e deixar esse recado, né? Que é um recado importante, que funcionou muito bem para mim, que eu tenho certeza que vai funcionar com vocês se vocês fizerem de uma forma bem adequada e correta, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembrem-se, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal do YouTube, aqui de Estratégia Carreiras Jurídicas, para vocês terem acesso a esse e outros milhares de conteúdos muito legais que a gente deixa aqui para vocês todos os dias da semana, né? Bem como se inscrevam no nosso link para vocês terem acesso ao nosso material 100% gratuito, né? Um material de vídeo, um material escrito, que a gente vai ajudar vocês com todos os fundamentos importantes e essenciais para sua aprovação no concurso público. Então, um grande abraço. É muito bom falar com vocês, bons estudos, e se precisarem de mim, já sabem, Thaís Souza.